Good morning, good afternoon, good evening para você que está aí me assistindo de casa. Simple past of regular verbs, ou, em português, passado simples dos verbos regulares, certo? Não é um assunto difícil. Eu coloquei até uma diquinha aqui bem simples para você identificar se o verbo está no passado simples. É você saber quem é o verbo da frase, a primeira coisa. Então você tem que conhecer palavras, tem que conhecer verbos. E você vê se o verbo está levando E e D no final, certo? Não é complicado, mas tem algumas regrinhas, certo? Que você vai ter que aprender para identificá-los com facilidade, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no que já temos na lousa. Eu coloquei para vocês alguns exemplos de verbos que são verbos regulares, ok? A característica deles então é essa. O passado você faz colocando as letras E e D ou apenas a letra D. Vamos ver cada caso. Então aqui no presente você tem os verbos look, agree, não é para ter esse D aqui, estou me adiantando, exist e like. Ok? São verbos fáceis, verbos simples. Aqui mais na frente tem a tradução deles todos. Então, look, olhar, agree, concordar, exist, existir, e o like, o mais conhecido aí de vocês, né? Gostar. Beleza? Todos verbos bem tranquilos. E todos são verbos regulares, certo? Que tem o passado com terminação ed. Vamos dar uma olhada aqui. O passado, ou past deles, né? Então, look, no passado regular, looked. Apesar de ter esse ed aqui, você não fala looked, certo? Looked. Como se fosse um K e um T no final. Looked. Ok? Então, look vira looked. Você acrescentou o ed, ele foi para o passado. Agree, verbo concordar. Agreed. Concordou. Vou já chegar nesse sublinhado aqui do agree, que também tem aqui no like, né? Então, exist, existed. Esse aqui você fala realmente como se fosse um ainda, existed. E o final, like vira liked. Tem a mesma característica do looked, né? Você fala como se fosse um K e um T no final. Ok, por que está sublinhado isso aqui? Ó? Reparem bem, a regrinha, a dica simples que eu dei para você identificar é essa aqui, né? É de. Só que reparem bem que esses verbos, tanto o agree quanto o like, eles já terminam na letra E. Então você não precisa acrescentar mais um E e a letra D. Você só acrescenta D. Ok? Então, agree, agreed, né? Like, liked. Já termina em E, coloca apenas a letra D. Certo? E aí, como é que ficaram então eles no passado? Look, olhar. Looked, olhou, olhava, olharam. Qualquer coisa no passado que vai depender da pessoa que está falando. Por exemplo, se sou eu, a pessoa que está usando o verbo look, vai ser eu olhei, I looked. Se é você, se é tu, seria tu olhaste ou você olhou. Né? Foi a que eu escolhi colocar aqui. Então, tudo que for no passado com look, certo? Ele vai valer para todas as pessoas. Eu olhei, tu olhaste, ele olhou, nós olhamos, vocês olharam, eles olharam. Certo? Ou vós olhastes. Difícil conjugar verbos em português. Em inglês é muito mais fácil. Então, vamos ver aqui de novo. Agree, concordar. Agreed, concordou. Exist, existir. Existed, existiu. Like, gostar. Liked, gostou, gostei, gostaram, gostaste, gostastes. Certo? Vai valer para cada um deles. Então não é difícil, mas você tem que lembrar dessas regrinhas que podem pegar no pé de vocês, tá? Tem até um caso bem interessante, eu sempre gosto de relembrar, que um aluno me chamou a atenção uma vez. E veja esse exemplo aqui, essa palavrinha é o verbo precisar. Need. Vocês sabem dizer, só olhando para o need, pelo que a gente estudou aqui, se ele está no presente ou no passado? Pela regra dos verbos regulares no passado,
ele deve estar no passado, né? Porque ele tem não apenas o é, como tem o D no final. Só que detalhe, não é o caso. O need, essa é a forma normal dele, ele no presente. O passado dele é needed. Aqui você vai acrescentar mais um E e um D, certo? Então, esse aqui é um verbinho bem casca de banana quando se trata de passado regular. Beleza? Vamos dar uma olhada em mais regras deles, ok? E aí a gente segue adiante. Ok. Então vamos ver aqui essa próxima parte dos verbos regulares, né, no passado simples. O que acontece aqui? Vamos ver essa primeira observação. Verbos que terminam em Y. Tem uma regrinha específica para eles. Y depois de consoante tem uma regrinha diferente. Se for depois de vogal, é aquela regra geral. Terminou em vogal, você só acrescenta ED. Por exemplo, o verbo play, né? Vamos colocar ele aqui. Play. Presente do verbo jogar ou brincar, né? Se eu quiser colocá-lo no passado, tudo que eu tenho que fazer aqui é acrescentar um ED. Played, então, ficou no passado. Jogou, brincou, certo? Vejam bem que esse Y aqui... Acho que meu gato quer entrar na aula. Esse Y aqui está precedido de uma vogal, ou seja, tem uma vogal antes dele, certo? Quando tem vogal, antes do Y, você só acrescenta ED. Com as consoantes é diferente. Ó. Verbos que terminam em Y, depois de consoante, o que vai acontecer com o Y? O Y sai e você vai colocar no lugar, ó, IED, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Berry. Y. Antes do Y você tem consoante. Vira buried. Marquei aqui em azul a consoante e o IED no finalzinho aqui em vermelho, certo? Para você ver a mudança. Então o verbo bury é o verbo enterrar, né? Então aqui vai ficar enterrar, enterrou. Vamos acrescentar aqui. Enterrou. Ok, vamos para o próximo. Hurry. Hurry é o verbo de você se apressar, certo? Então, ó, consoante antes de Y. Tá aqui a consoante destacada, o Y saiu, eu coloquei IED, hurried. Passaram de apressar, apressou, apressaram, certo? Vamos incluir ele aqui também, né? Ok, próximo verbo. Mary. Mesmo som do nome Maria em inglês, ok? Mary. Y. Precedido de consoante. Você sabe que essa última consoante aqui estava antes do Y. Tira-se o Y, coloca IED. Aí ficou married. Married significa casado, tá? Vamos incluir aqui. E a última palavra aqui da lousa. Deny. Deny é o verbo negar alguma coisa, tá? Então, Y precedido de consoante. Essa última consoante eu destaquei, tirei o Y e coloquei IED, ficou denied. Então, de negar virou negou ou negado. Tá? Negaram. Vamos usar a primeira pessoa aqui. Perdão, a terceira. Ele negou ou ela negou. Tá bom? Eu procurei usar exemplos diferentes do livro para dar mais alguns exemplos diferentes para vocês. No livro você vai encontrar os exemplos studied, carried e cried, né? Estudou, carregou, chorou. Tá bom? Vamos entrar em mais uma parte aí dos detalhes. Beleza. Seguindo em frente, então, na página 17 ainda, lá em cima, na coluna do lado direito, você vai ter o ponto 2. Monossílabos. O que são monossílabos? Palavras de uma só sílaba.
Olha aí como você precisa do português também para entender o inglês ou qualquer outra língua, né? Então, monossílabos tônicos. O que é um monossílabo tônico? É aquela palavra de uma sílaba só que é forte e tem significado. Pé, mês, céu, certo? Se for, por exemplo, um di, um ti, essas coisas que ligam palavras, aí é o monossílabo átono, certo? Então, se a palavra em inglês for um monossílabo tônico, ou seja, uma palavra de uma sílaba só que é forte com sentido completo, em vez de ser só uma conjunção, se termina naquela velha sequência CVC, que sequência CVC é essa? Você tem uma consoante, em seguida você tem uma vogal, e aí a palavra termina em outra consoante, CVC. Nesse caso, você tem uma palavra que tem uma regrinha específica antes de você só colocar o ED nela. O que é que acontece com palavras que terminam em CVC quando estão no passado? Duplicamos a última consoante, depois acrescentamos ED. Ok? Então, a palavra termina nessa sequência, CVC, consoante, vogal, consoante. Não importa quantas letras tem a palavra. Terminou nessa sequência, você quer mandá-la para o passado, em inglês, você não vai só colocar o ED no final, certo? Você tem que colocar uma letra duplicada da última, certo? Vou entrar com alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. No livro, lá em cima também, você vai ter to stop, que vira stopped no passado, to shop, que vira shopped no passado. Então, stop, parar, shop, comprar. Como é que você sabe normalmente que uma coisa é monossílaba? Principalmente pelo som e às vezes só tem uma vogal também, né? Então já ajuda. No caso, um stop você não vai separar sílabas, o shop você não separaria sílabas. Aí assim dá pra saber. A parte boa desses verbos aqui é que eles não aparecem muito, certo? Eles não tem muitos verbos deles. Para vocês terem uma ideia, eu estava procurando na internet outros verbos e tentando lembrar também, e foi muito difícil encontrar verbos diferentes dos que tem no livro. Então, tem aqueles dois e tem esses três aqui. São os únicos que eu encontrei que eu consigo lembrar para vocês terem na mente que tem que duplicar a última consoante quando você for colocá-los no passado, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Drop. Drop é isso aqui, ó. É você deixar cair alguma coisa, certo? Eu coloquei a tradução dele aqui como derrubar para ser mais fácil de entender. Mas literalmente é isso, é deixar cair, certo? Então, drop vai virar no passado dropped. A letra P aqui no final, veja que ela é acompanhada antes disso de uma consoante, uma vogal, e aí sim o P, que é a última consoante. Então, CVC, consoante, vogal, consoante. Você duplica essa letra aqui, ó. Então, no final vai ser dois P's, né? E aí, depois disso, que você coloca o ED, que é a indicação de passado. Ok? Então, vamos ver o outro. Plan. Plan é planejar. Se você disser que a pessoa planejou, planned. Ok? Consoante, vogal, consoante. Duplica ou dobra a última consoante. E aí sim acrescenta o ED. Né? Planejar, planejou. Ok? O último aqui, trim. Trim. Consoante, vogal, consoante, duplica a consoante, coloca o ED, trimmed. Trimmed é aparar, né? E trimmed aparou. Então, no sentido de corte de alguma coisa, né? Por isso que eu coloquei aquela tesourinha ali. Beleza? Ok, gente. Então, um detalhe importante que vocês não podem esquecer do passado simples com o ED no final é que ele só funciona para frases na afirmativa, certo? Deixei como observação aqui para vocês. Ó. ED indica passado afirmativo apenas. Ou seja, se você vai falar de uma coisa no passado dizendo que não, ou então se você vai perguntar uma coisa no passado, você vai ter que usar outro método. Que método é esse? Em vez de você colocar ED, você vai usar o auxiliar did junto com o not, para dizer que uma coisa não aconteceu. Você pode resumir ele, né, juntando, fazendo um didn't. Okay? Didn't. Interrogativo.
você vai fazer a pergunta com o did mais o sujeito. Quem é o sujeito? A pessoa que realiza a ação da frase. Igual acontece com o to be, né? Que o to be vai lá para o começo e troca de lugar com a pessoa na pergunta. Isso também vai acontecer aqui no passado simples com outros verbos, certo? Você só tem que lembrar disso. Foi afirmativa, passado simples é com ed. Negativa, o passado vai ser com did e not. Interrogativa, o did no começo, o sujeito depois dele, certo? Vamos ver um exemplo aqui com uma frase que tem a ver com vocês. As crianças estudaram. Estou afirmando. Se eu quiser dizer que as crianças não estudaram, vai ser de outro jeito, né? E as crianças estudaram de outro jeito ainda, né? O inglês tem umas particularidades que o português não precisa. Então vamos ver aqui, ó. Afirmativa, negativa, interrogativa, tá? The kids studied. As crianças estudaram. Então, tá aqui o sujeito, ó, as crianças. O verbo estudar tá aqui, ó. Study é um verbo que termina em Y, certo? E antes desse Y tem uma consoante. O que você faz? A gente viu agora há pouco. Você tira o Y, substitui ele por IED. Então aqui está direitinho com o que a gente viu agora há pouco. The kids studied. As crianças estudaram. Vamos dizer agora que estes pequenos não estudaram. Vamos lá. O que a gente tem que fazer é só colocar o not. Qual é o detalhe de sempre do not? É onde colocar. Certo? Então vamos ver. The kids, sujeito, igualzinho na afirmativa. Didn't study. Então, o did com o not, aqui como didn't, vai vir depois do sujeito, certo? Didn't study. Aqui o study não precisa ir para o passado, certo? O did já indica passado. Se vocês colocarem o did aqui e aqui o IED, vai ficar passado duas vezes, fica errado, certo? Então, the kids didn't study, as crianças não estudaram, certo? Não vamos repetir duas vezes o passado, ok? Interrogativa, troca de lugar, né? O que seria na afirmativa? A afirmativa, the kids studied, vamos trocar de lugar aqui, o kids, vamos deixar ele em segundo, e vamos começar com o auxiliar did, certo? Did the kids study? As crianças estudaram? Certo? Então vocês têm que lembrar desse detalhe. É de ou IED ou apenas de, passado afirmativo. Passado negativo vai ter did not ou didn't, que é a mesma coisa, certo? Tá aqui, ó. Kids didn't study. Interrogativa. Começa com did, depois é que entra o sujeito e o restante da frase. Did the kids study? As crianças estudaram. Beleza? Vamos ver mais dois detalhezinhos e aí a gente dá por encerrado. Respostas curtas. Sempre existem as respostinhas curtas aí no inglês, é muito bom. Então vamos ver aqui, ó. Eu usei a mesma pergunta da explicação de agora há pouco. Did the kids study? As crianças estudaram? Uma forma simples e curta de você responder que sim. Aqui é a afirmativa, ó. Yes, they did. Sim, elas estudaram. Como é isso? O yes, né, para dizer que sim. Tia, eu não podia responder só com sim? Até pode. Mas fica muito curto. Não é interessante para a questão de estudo. E se você estiver conversando com alguém, pode soar meio brusco, meio mal educado. A não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa, né? Para você dar um simples yes ou no. Então vamos ver aqui, ó. Yes, they. Por que eu coloquei they aqui? Porque eu estou falando das crianças. Quem são as crianças? São elas, né? Então elas em inglês, they. E did. Por que eu usei did aqui em vez de usar o study? Para dizer que sim, elas estudaram. Se você usa o did para fazer a pergunta, você vai ter que incluir ele na resposta. Tem outros verbos que também acontece isso. O verbo have, o modal can. Ok? Então, did na pergunta, did na resposta. Se fosse para negar, para dizer que as criancinhas danadas não estudaram. Did the kids study? As crianças estudaram. Caso negativo. No, they didn't. Não, elas não estudaram. Então, no, they, em vez do sim, o não. O mesmo they aqui, porque são as mesmas crianças, né? E a negativa. Usou o did na pergunta, o did na resposta, só que você precisa incluir o não de novo aqui no fim. Certo? Se você disser no, they did, apesar de ter um não aqui, fica errado. Precisa dos dois, tá? No, they didn't. Beleza? Para finalizar, advérbios de tempo. Eles ajudam você a identificar que a frase está no passado simples, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
tem algumas palavras que são boas para te dar essa dica. No livro, ele te dá exemplos bem aqui embaixo, na página 17, lá no fim. E ele fala sobre yesterday, que é ontem. Aí ele fala de last night, que é noite passada. Esse last é alguma coisa que já passou, mas não precisa ser só last night, certo? Mesmo last aqui, ó. Mas poderia ser week, que é semana. Poderia ser month, que é mês. Não importa o que. Já passou, seja dia, seja hora, certo? Não precisa ser o last night, como é o exemplo aí. Ok? O exemplo aí seria noite passada. Você poderia dizer semana passada, né? Last week. Mês passado, last month. Ok? Não importa. É no sentido de que é uma coisa que já passou ou que é uma última coisa. Na última semana, na última hora. Beleza? Vamos ver os outros dois aqui para finalizar. O livro colocou 2 weeks ago, certo? 2 semanas atrás. O que vai importar para vocês aí, no caso do advérbio de tempo, é o ago. Não precisa ser 2 semanas atrás. Pode ser qualquer período de tempo para trás. O lance é você prestar atenção no ago. Então, enquanto o livro disse 2 weeks ago, 2 semanas atrás, eu preferi usar 2 days ago, 2 dias atrás. Importante você prestar atenção nisso aqui. Ó. Pode ser dias, pode ser hours, que são horas, etc. Né? E etc. Qualquer tipo de coisa que envolva tempo. Então, no exemplo, a gente teve dias, né? Atrás. O ago é esse sentido de tempo que já passou, certo? O último que eu coloquei aqui não tem no livro. The day before yesterday. The day, o dia, before, antes, yesterday, ontem. Portanto, o dia antes de ontem, ou então anteontem, para ficar com uma palavra única. Beleza? Então, era isso que eu queria dar uma olhada com vocês. Goodbye, até a próxima.